E para quem não me conhece, meu nome é Lavínia Ribeiro, sou enfermeira dermatológica, eu ensino enfermeiras a serem referência e, sim, a faturar mais de 9 mil por mês com tratamento de feridas, mesmo começando do zero. E hoje o nosso tema é: se você continuar tratando ferida assim, enfermeira, você não vai crescer. Então, vamos saber, né, o que é que está errado nesse caminho desse atendimento em domicílio, nesse caminho dessa valorização da enfermagem, o que a gente precisa nessa liberdade, né, na enfermagem aqui. É isso, aí hoje a gente vai falar aqui sobre isso, porque quem é que não quer crescer na enfermagem, né? Quem é que não quer crescer? Porque eu sempre, desde que eu me formei, eu quis crescer na enfermagem, não era assim, né? Eu tá me formando para nada, né? A gente se forma para alguma coisa, para a gente poder crescer cada vez mais. E aí, depois de muito tempo, depois de muito tempo, eu pude perceber que a gente pode crescer de outra forma, né? Porque o que mais a gente quer é sair realmente. Eu não sei se vocês estão comigo, me digam aí se vocês estão comigo. Porque quando eu trabalhava dentro do hospital, o que eu mais queria era minha liberdade, porque eu me sentia muito presa, muito sufocada dentro do hospital. Era a minha situação dentro do hospital, eu acho que é da maioria dos enfermeiros, era de sobrecarga de trabalho, de desvalorização. Então, tanta coisa, né, que a gente vive dentro do hospital, e a gente quer uma vida diferente, a gente quer uma vida nova, a gente quer prosperar, né, a gente quer ter liberdade, a gente quer, enfim, viver, né? E aí, nesse ponto em questão, é que a gente pega exatamente nessa falta de controle até da nossa própria vida, né? Porque a gente fica lá, se acomoda, a gente tem um salário, o salário é fixo, a gente tem medo de sair, medo de ter essa liberdade aí, né? Profissional, terminar saindo para poder empreender com a promessa de que realmente é muito melhor, e aí, e daí, né? E aí, se não acontecer, né? O tempo inteiro a gente fica com essas coisas na cabeça, mas a gente chega já lá no medo, tá? Mas, minha gente, crescer é justamente ser livre. Então, para a gente ser livre na enfermagem, para a gente crescer, na verdade, a gente precisa ser livre na enfermagem. Porque quem no lugar que você trabalha, vocês têm uma expectativa de que pode crescer o suficiente de um plano de cargos e carreiras, digamos assim, né? Crescer suficientemente para ganhar o que vocês realmente merecem, para ganhar mais de 9 mil por mês, né? Para ter um salário mais digno e para ter uma valorização de enfermagem, tá? Porque assim, dentro do Brasil inteiro a gente tem esses problemas. É claro que vai ter um ou outro local, né, que a gente trabalhe, um hospital ou outro, que vai valorizar um pouco mais, que vai ter plano de cargos e carreira, mas mesmo assim, quando chega no nível máximo, né, dessa carreira, não é esse valor, né? A gente já está dizendo aí que na empresa onde ela trabalha já não tem isso, e é na maioria, tá? Aqui na minha cidade, pelo menos, a gente não tem isso. Tem hospitais que têm planos de cargo e carreira, porém, são vagas mínimas, né, para que são quase inalcançáveis, inatingíveis, e mesmo assim não chega nesse ponto de você ter essa liberdade, pode até aumentar o salário, né, você pode até chegar num nível salarial próximo a esses 8 mil, 9 mil, por aí, 7 mil, pode até chegar, mas você não tem a sua liberdade. Você imagine, se você ganha 3 mil reais, que eu estava contando até para as meninas no sábado, no curso que a gente fez de atendimento em domicílio, lá dentro do Método Trilha. A gente fez um curso ao vivo, a gente passou o sábado todo juntinhas, né, lá. E aí, nesse curso, eu estava contando a elas, minha gente, eu recebia, quando estava trabalhando no hospital, 3.800. Na verdade, eu recebia 3.300, era o meu salário, para trabalhar 40 horas, e eu recebi uma gratificação de R$ 500 por ser um cargo de liderança. Aí, por ser um cargo de liderança, a pessoa recebe mais um pouco. Mas se eu não tivesse cargo de liderança, eu não recebia. Então, desde que eu era coordenadora da UTI neurológica, eu já recebia esse valor, né, uma gratificação.
E quando isso, essa gratificação, porque aumenta a responsabilidade, né? Quando você tem uma gratificação dessa, você tem muito mais trabalho para você fazer, e aumenta muito a responsabilidade quando você é coordenadora do setor, né? E aí eu continuei com a gratificação quando eu fui da comissão, quando eu saí de lá para ir para a comissão de pele, porque a comissão de pele era eu sozinha, era eu missão, que eu brincava, sabe? Era eu missão. Porque não era comissão, era eu missão, era eu sozinha mesmo. Só que como era só, eu já era coordenadora mesmo do serviço, eu fazia tudo, né? E eu tinha também, eu continuei com a mesma gratificação. Mas eu trabalhava 40 horas. E sabe o que, é que eu fazia? Eu chegava às 7 horas da manhã para poder bater o meu ponto, para poder ir embora às 16 horas, tá? Esse era o meu horário, de 7 às 16. Aí, quando chegava à tarde, os meus filhos eles já ficavam o dia inteiro dentro da escola, tá? Porque ficava em período integral, porque eu não tinha como ir buscar do meio-dia, né? Então já ficavam o dia inteiro na escola. E aí eles poderiam ficar até às 18 horas. Eu pagava período integral. O período integral era até às 18 horas. E meu esposo saía do trabalho às 18. E ele trabalhava no mesmo hospital que eu trabalhava também. Só que ele não era funcionário, ele não era da área de saúde, ele era da TI. E ele tinha, não era funcionário, não, ele tinha contrato PJ, mas ele só saía 18 horas toda vez. Todas as vezes, todo dia ele só saía 18 horas. Ou um pouquinho antes, mas a maioria dos dias era 18 horas. Aí o que é que eu fazia? Se eu ficasse lá até 18 horas, gerando 2 horas extras por dia, eu era chamada na coordenação, chamada no RH, chamada no setor pessoal, porque que eu estava fazendo banco de horas, né, 2 horas, hora extra, todos os dias, sem necessidade, porque eu já trabalhava 8 horas, então eu era chamada. Eu não podia fazer hora extra, apesar de que sempre tinha trabalho para isso, tá? Sempre tinha trabalho para isso. Aí o que é que eu fazia? Eu ia lá, batia meu ponto às 16 horas, para não gerar hora extra, depois voltava para minha salinha, porque eu ficava sozinha na sala. Aí eu voltava lá para minha salinha, escondidinha, ficava lá, dizia: Não, eu já saí do hospital, só estou esperando meu marido, sabe? E ficava fazendo o quê, minha gente? O que é que vocês acham que eu ficava fazendo? Trabalhando. Trabalhando essas outras 2 horas, sem receber nada de hora extra, eu ficava lá trabalhando. E ficava lá adiantando meu serviço. Não era adiantando, não, era trabalhando no que já estava atrasado. Porque se eu não dava para adiantar, era tanta coisa que não dava nem para dar conta das coisas todo dia. E eu precisava de mais horas para dar conta. Aí, se eu batesse o ponto para gerar hora extra, eu era chamada, e se eu não entregasse, não desse conta do meu trabalho, não entregasse, eu era chamada, né? Então, ou uma coisa ou outra. Então, o que é que eu ia fazer? Eu tinha ou que levar trabalho para casa, se eu saísse mais cedo, ou eu tinha que, mais cedo não, no meu horário, né? Ou então eu tinha que ficar lá, escondidinha, até às 18 horas, trabalhando ainda, sem ninguém me ver. E isso é vida. Aí eu ficava de 7 da manhã até às 18 horas, trabalhando dentro do hospital, e de graça, 2 horas de graça, para poder pegar os meus filhos esse horário, às 18 horas na escola, e o dia todinho sem eles. E aí, quando chegava no meio do caminho de ir para casa, pegava eles, quando chegava no meio do caminho de ir para casa, eles já dormiam, de tão cansados que eles estavam do dia todo. E a gente não conseguia fazer mais nada de noite. E aí, de manhã, era logo cedo acordando, tudo de novo, para poder ir trabalhar. Então, para mim, isso era uma tortura. Sempre foi, tá? Para mim, isso sempre foi uma tortura. É claro que você pode aí estar dizendo, sim, mas a escolha era sua ficar lá, né? Podia muito bem pegar eles às 16, né? Mas não é tão simples assim, né? Porque a gente tem uma rotina, uma dinâmica de vida. Um carro só, não tem como, e mora longe do trabalho e da escola, não tem como pegar eles e ir para casa para depois voltar para pegar meu marido de novo, né? Às 18 horas. Então a gente tem que otimizar para economizar, porque o salário é pouco. Aí a gente tem que economizar no combustível, né? Não é assim que a gente vai fazendo a nossa dinâmica de vida? É desse jeito. Então, gente, pelo amor de Deus, eu não gosto nem de lembrar daquela vida, porque era desse jeito que eu vivia. E eu tenho certeza. Olha, quando eu estava falando lá para as meninas dentro do método no sábado, aí as meninas, meu Deus, parece que está falando de mim, porque era desse jeito.
E aí eu ficava lá e eu trabalhava mais, né? Entregava as minhas coisas, era sempre, né, certinha nos prazos, cumpria tudo direitinho, fazia tudo certo e, ó, reconhecimento zero. Eu largava minha família, largava meus filhos para me dedicar 100% ao trabalho, 100% ao hospital. E aí eu não me dedicava à minha família e me dedicava ao hospital. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente faz a vida desse jeito, né? Aí hoje, aí como é que eu me sentia? Presa, eu me sentia doente, me sentia ansiosa, me sentia angustiada, me sentia depressiva, eu comecei a tomar remédio, né? Então, tudo isso aconteceu na minha vida. Então, chegou num ponto que esgotou, eu não conseguia mais, tá? Quanto tempo faz que eu saí dessa vida? Faz 4 anos, Josi, 4 anos. Eu saí na época da pandemia, no 2020, no tempo da pandemia. O que foi que aconteceu em 2020, quando foi que eu saí? Eu estava de férias em janeiro, e aí eu voltei de férias. No dia que eu voltei de férias, no dia mesmo que eu voltei de férias, eu já estava nervosa, eu já estava chorando antes de voltar. Já estava desse jeito, meu Deus, vai acabar minhas férias, meu Deus, vai acabar minhas férias. Eu já estava nervosa, sabe? Antes mesmo. Aí quando eu cheguei, no dia que eu voltei, eu tava, antes de chegar dentro do carro, eu já estava assim, ó, parecia que eu ia vomitar, um negócio assim apertando, sabe? E eu agoniada, 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 sem respirar, sem respirar, sem respirar. Aí eu entrei no hospital, bati meu ponto, fui pegar as minhas coisas na sala, subi. Aí quando eu peguei as minhas coisas na sala, eu ia sempre para o setor, porque como eu trabalhava na comissão de pele, aí eu ia fazer as visitas nos setores. Todo dia da semana era um setor diferente para poder conseguir acompanhar todos os pacientes. E eu fazia essas visitas de manhã, porque era bem na hora do banho, né, para poder conseguir olhar, avaliar a pele do paciente toda. E aí, de tarde, eu fazia mais a parte burocrática de acompanhamento de indicadores, lá das lesões por pressão. Aí, quando eu ia de manhã, quando eu cheguei no primeiro setor que eu cheguei de manhã, aí eu comecei a ficar nervosa no corredor, começou a me dar me deu uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, me deu um negócio nervoso, eu fiquei com falta de ar, fiquei sem respirar, aí as meninas comecei a chorar, aí as meninas me levaram para dentro da salinha, do quartinho, né, que tem da enfermagem, e eu não consegui mais voltar. Fui bater na emergência, fui-me embora, né? Não consegui mais voltar. Aí a minha psiquiatra, que eu já era acompanhada pela psiquiatra, me deu um atestado de benefício, né? Para eu dar entrada no benefício. E aí foi em fevereiro eu saí, né, de benefício e logo depois começou a pandemia. Logo depois. Eu não tive essa questão de trabalhar na pandemia, de ficar lá na linha de frente e tudo mais, sabe? Com essa questão da pandemia. E quando isso, a pandemia é outra coisa, porque foi uma tortura também para mim eu ficar em casa. Eu já estava em tratamento, já estava ansiosa demais, já estava muito nervosa, e ainda vendo as minhas amigas lá na linha de frente, sabe? Eu ficava muito nervosa com isso, mas eu sem poder estar lá também para ajudar. Mas enfim, depois, quando foi no meio desse ano de 2020, eu saí. Eu pedi para sair. Eu pedi demissão, porque eu não conseguia mais voltar. Eu passei 6 meses de benefício e eu não conseguia mais voltar. E isso foi, assim, uma decisão que eu tomei realmente para o meu próprio bem, assim, né? E uma decisão muito no limite. É uma decisão, assim, que eu não queria para vocês, digamos assim, sabe? Eu não queria para ninguém. Uma decisão que a gente faz muito no limite, né, da nossa saúde mental. Então, assim, na verdade, a gente teria que ter feito uma decisão antes mesmo disso tudo acontecer. Porque quando acontece, já era, né? Quando acontece, você já está muito doente para poder você conseguir se tratar e tudo isso, né? Você está num nível de doença mental muito exagerado, exacerbado, né? E aí a gente pode muito bem tomar essa decisão antes disso tudo acontecer, só que a gente fica lá, ó, espera, 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 fica protelando e espera uma coisa dessa acontecer, né? Uma crise dessa para poder você sair, tá? Do hospital. Então, assim, eu só consegui crescer realmente na minha vida depois que eu saí. Eu vou dizer a você que foi perdido 12 anos que eu passei dentro do hospital? Claro que não. 12 anos eu tive muita experiência, eu aprendi muita coisa, eu aprendi a minha vida toda lá. Desde quando eu me formei na minha colação de grau, eu entrei nesse hospital. Que no dia da minha colação de grau,
eu recebi a ligação que eu tinha passado nessa seleção. E aí eu estava lá desde sempre, muito me dedicando plenamente, sabe? Então, passei 12 anos lá dentro, tudo muito desse jeito, né? Tudo levando a trancos e barrancos. E chegou num ponto que eu já não aguentava mais. E não é assim que eu queria isso para vocês, né? Então, quando a gente se liberta, a gente começa a crescer, é diferente. O nível, né, de crescimento é outro. A gente não tem, a gente fica restrito àquilo ali, a gente não consegue. Vocês pensem, 12 anos que eu passei lá dentro, e meu salário foi aumentando pouquinho, 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 porque aumentava de acordo com o aumento do salário mínimo. Ele ia aumentando pouquinho, pouquinho, pouquinho. Mas nada de que porque eu, por causa da minha competência, alguma coisa assim, aumentei alguma coisa. Somente um cargo de coordenação mesmo. Então, foi um cargo de coordenação para receber uma gratificação por conta realmente dos anos dedicados à empresa, da competência, de toda a minha dedicação. Mas com os grandes poderes vem grandes responsabilidades, e aí aumentou também muito as minhas responsabilidades, aumentou meu trabalho, enfim, né? Então, quando a gente consegue um saláriozinho um pouco melhor, é desse jeito, a gente também não consegue ser valorizada, a gente tem mais carga, né, emocional, carga de trabalho, mais pressão, né, de entrega, inclusive não só sua, mas da responsabilidade da equipe inteira, né, que eu tinha responsabilidade por todos os enfermeiros e todos os técnicos de enfermagem que trabalhavam na UTI neurológica. Então é complicado, assim. Eu acho que na minha cabeça hoje crescer é você ser livre disso, sabe? Você se libertar disso. Então, eu não sei vocês, né? Eu não sei no hospital que vocês trabalham, no lugar que vocês trabalham, mas eu cresci desse jeito, digamos assim, na minha vida profissional, né? Então, esses 12 anos de profissão, mais 4 fora do hospital, e no caso são 16 anos que eu tenho de formada. Então, esse tempo todo, o meu crescimento veio se dar depois que eu saí do hospital. Inclusive a minha saúde, né? Que é outra coisa. Com certeza é outra coisa. Eu tenho minhas crises de fibromialgia que eu adquiri justamente nessa época, dentro do hospital, desse monte de carga excessiva, né? Mas a questão de ansiedade, depressão, tomar remédio para essas coisas, essas pressões todas, graças a Deus, estou livre, né? E a gente faz, hoje o meu propósito é justamente esse, trazer para vocês aqui um pouquinho, né, do que foi a minha vida, do que é hoje a minha vida, para que vocês percebam que é possível, né? A gente não precisa estar o tempo inteiro nessa vida que não aguenta mais, essa vida de que faz, e parece que não merece mais nada, né? Mas não merece nenhum obrigado, né? Uma valorização não existe dentro da nossa profissão. Então, eu acho assim que meu objetivo hoje é justamente esse. Meu propósito hoje é justamente eu estar aqui com vocês, conversando com vocês, tentando um pouquinho que seja trazer uma resposta aqui para vocês de que é possível, de que a gente está dentro da enfermagem, é possível sim a gente crescer, 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 crescer.